O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual teremos a honra de receber mais uma vez o professor Guilherme Casarões, que falará sobre a última viagem do presidente Jair Bolsonaro ao leste europeu. Coluna aberta. Olá, amigas, olá, amigos do Xadrez Verbal. Aqui é o Guilherme Casarões, professor de Relações Internacionais, coordenador do Observatório da Extrema-Direita, e eu estou aqui de novo para falar da política externa do governo Bolsonaro, dessa vez a respeito da viagem que ele fez recente à Rússia e à Hungria. Toda vez que me perguntam por que o Bolsonaro fez essa viagem neste momento em particular, a primeira coisa que eu digo é que não se trata de uma viagem de política externa propriamente dita. É claro que toda viagem tem um significado de relações internacionais, ainda mais tratando do presidente da República e da sua comitiva. Mas nesses casos em particular, e notadamente no caso da viagem à Rússia, o que prevalece é um cálculo puramente eleitoral. A impressão que eu tenho é que o ciclo se fechou. Em 2019, quando Bolsonaro foi eleito, ele escolheu um roteiro de viagem internacional muito curioso, em que ele foi para o Chile, para os Estados Unidos e para Israel. E naquele momento, quando me perguntavam por que o Bolsonaro está fazendo essa viagem para esses países, a resposta tinha muito a ver com uma dimensão de política interna também. Ele precisava mostrar para os seus apoiadores que ele era um estadista, que ele tinha relevância internacional, se associando justamente àquelas figuras que o Bolsonaro havia bajulado de maneira tão aberta durante a campanha: Netanyahu em Israel, Donald Trump nos Estados Unidos. E o caso do Chile era um pouco diferente, mas ainda assim era o país mais liberal da América do Sul naquele momento. Nessa viagem agora para a Rússia e para a Hungria, a lógica é exatamente a mesma. Bolsonaro vai a dois países com alguma relevância internacional, justifica de alguma forma a viagem por acordos internacionais, né? No caso da Rússia, por exemplo, o acordo de fertilizantes. Mas o que ele estava pensando naquele momento em que ele decidiu ir a esses dois países, nada mais é do que o cálculo eleitoral dessa possibilidade de reeleição em 2022. Deixa eu me explicar aqui. A decisão que o Bolsonaro tomou de fazer essa viagem começa lá em 2021, em novembro, quando o presidente vai ao G20, aquela reunião que ele participou na Itália. E essa viagem do G20 ficou famosa porque o Bolsonaro passou uma grande vergonha internacional ao não conseguir ser recebido ou interagir de maneira consistente com nenhum dos outros 19 líderes internacionais que estavam lá junto com ele. Bolsonaro nem apareceu em todas as fotos oficiais que foram tiradas. Circulou o mundo uma foto, uma imagem de Bolsonaro conversando com alguns garçons numa cerimônia, numa recepção do G20, sem conseguir interagir com nenhum contraparte internacional. E o que essa viagem tem a ver com a decisão de ir para a Rússia e para a Hungria mais recentes? A ida do Bolsonaro ao G20, além de muito criticada pela falta de traquejo do presidente da República, ela foi contrastada de maneira quase espontânea e direta pela viagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Europa, que aconteceu alguns dias depois. Bolsonaro volta da Europa, o Lula vai e é recebido na França e na Alemanha como chefe de Estado. Isso foi o limite para o Bolsonaro. A ida dele, a ida do Lula à Europa, mostrou que o ex-presidente tem um grande legado de política externa a defender, que ele goza de um grande respeito internacional por parte de determinadas lideranças partidárias e nas universidades e dentro do Parlamento Europeu, ao passo que o Bolsonaro é motivo de chacota internacional. E foi naquele contexto, em novembro de 2021, que o presidente Bolsonaro exigiu do seu chanceler, Carlos França, que organizasse uma viagem internacional de grande impacto, de grande relevância. E o Carlos França, ele juntou dois roteiros distintos. Um deles, em que o Bolsonaro iria para a Hungria e para a Polônia,
A visita à Polônia foi depois descartada, mas esse era o roteiro original, porque o Bolsonaro já tinha prometido visitar esses dois países governados pela extrema-direita europeia desde o início da pandemia. Ele só não foi, em 2020, para a Polônia e para a Hungria, justamente porque a crise global, a crise sanitária, não permitiu naquele momento. E junto a essa viagem para a Hungria e Polônia, Bolsonaro acrescentou a viagem à Rússia. E, de novo, ela foi resolvida em novembro de 2021. E por que a Rússia? A Rússia hoje é a única potência, o único país de relevo diplomático internacional que tem algum interesse no Brasil. E a explicação é simples. O presidente Bolsonaro hostilizou o atual presidente americano Joe Biden, tendo feito campanha para o seu arquirrival Donald Trump. Bolsonaro hostilizou a China, não só ele, como vários ministros do seu governo, seu filho mais novo. Bolsonaro hostilizou diversas lideranças europeias, de Angela Merkel a Emmanuel Macron, com quem o Bolsonaro chegou a fazer uma piada, com ele e a mulher, aliás. Então, depois de se isolar voluntariamente, depois de caçar brigas absolutamente irrelevantes para a própria condução da política externa brasileira, alienando e isolando o Brasil, o único líder que Bolsonaro ainda podia cotejar, a quem ele ainda podia recorrer, era justamente Vladimir Putin. E é claro que aí, para justificar a ida do Bolsonaro à Rússia, começaram a fabricar narrativas. A fábrica de narrativas que, aliás, é uma das instituições que melhor funciona dentro do governo Bolsonaro. Uma das poucas. Quando Bolsonaro decidiu ir à Rússia, começou-se uma discussão de justificativas diplomáticas e comerciais para sua ida. Falou-se muito, por exemplo, na questão dos fertilizantes. Mais tarde conseguiram acomodar alguns acordos de defesa, por exemplo, que poderiam agradar a setores militares estratégicos para o governo. Uma vez contemplados o agronegócio de um lado e os militares do outro, bastava que o Bolsonaro fosse à Rússia, tirasse algumas fotos com o presidente Putin e voltasse para casa mostrando, pelo menos para o seu eleitorado, que ele era um líder respeitado lá fora. O que Bolsonaro não contava naquele momento era justamente o timing da guerra. Quando a viagem foi programada em 2021, não se falava em guerra. Novembro de 2021 estava alguns dias antes do início da escalada de tensões na região. Então é claro que o Bolsonaro poderia ter mudado de ideia, poderia ter pensado melhor e não ido a essa viagem, justamente na percepção ou diante da expectativa de que a saída pudesse complicar ainda mais uma posição difícil do Brasil, que é justamente reagir frente a um conflito internacional. Mas como não estava no roteiro, a possibilidade de guerra não atrapalhou o Bolsonaro e ele, pensando justamente na eleição que vai acontecer daqui a alguns meses, preferiu manter o roteiro. Como eu falei, derrubou-se a agenda da Polônia, por razões logísticas, e manteve somente Moscou e Budapeste. E a ida do Bolsonaro a Moscou, ela acontece num contexto de crescentes tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos, a sua Aliança Atlântica, a OTAN, o governo russo e o governo ucraniano. E para justificar uma possível gafe, um possível embaraço diplomático atrelado à ida do Bolsonaro à Rússia, a fábrica de narrativas, além de justificar a partir dessas questões econômicas e militares, passou a sugerir que a ida do Bolsonaro à Rússia estava ligada a uma tentativa do Messias de promover a paz. Quem é que não viu aqueles memes que beiram bizarro muitas vezes de Jesus Cristo de mãos dadas com Bolsonaro, dizendo: vá e busque a paz, Jair. E foi justamente nisso, nesses memes, que criou-se uma narrativa estimulada, muitas vezes, por membros e ex-membros do governo, como o ex-ministro Ricardo Salles e o atual ministro Gilson Machado, dando a entender que o Bolsonaro não só é um homem muito respeitado lá fora, como também é um grande mensageiro da paz. É claro que a gente tem que ser muito ingênuo, muito bobo, muito cego para cair nessa narrativa, mas ela prevaleceu durante um tempo, tendo sido justamente a fórmula perfeita para
justificar frente à militância uma viagem completamente despropositada, fora do seu momento. E a impressão que eu tenho é que, logo antes da viagem à Rússia, uma mensagem do presidente Joe Biden, transmitida pelo seu Departamento de Estado, de que os Estados Unidos não estavam felizes com a ida de Bolsonaro à Rússia, acabou estimulando o presidente brasileiro ainda mais a realizar essa visita. Imagina se o Bolsonaro abriria mão de uma viagem pressionado por um globalista como Joe Biden. Isso ficaria muito mal para sua própria militância. Pois bem, Bolsonaro foi à Rússia, tirou as fotos que ele precisou, apareceu com Putin numa situação que foi amplamente comparada, né, no submundo do WhatsApp bolsonarista, Bolsonaro próximo ao Putin, né, numa posição, né, num quadro quase de intimidade, de amizade, enquanto, alguns dias antes, Emmanuel Macron tinha ido à Rússia e ficado na outra ponta de uma longa mesa, né, mostrando o afastamento. Olaf Scholz tirou a mesma foto, né, numa mesa longa. E essa seria a diferença, esse seria o respeito atribuído pelo Putin ao Bolsonaro. E ele volta para o Brasil, ele passa pela Hungria, obviamente, né, numa viagem que teria mais impacto se fosse feita numa outra circunstância. O próprio Orbán é um líder de extrema-direita que já teve melhores momentos na história. Mas depois dessa viagem para a Rússia e Hungria, uma das perguntas que se fez foi: como é que a militância engole a ida do Bolsonaro a um país liderado por um comunista? E essa é uma chave importante para a gente entender o que acontece ali. É claro que, além da fábrica de narrativa ser muito eficiente, é importante dizer que, para a maioria da militância bolsonarista hoje, o Putin não é comunista. Olavo de Carvalho, falecido, já dizia no passado que uma das forças globalistas a dominar o mundo era o globalismo sino-russo. E a Rússia faria uma parceria com a China, essa sim, muito comunista, em nome da dominação mundial, baseada na ideologia e baseada numa lógica materialista. Mas desde a chegada do Bolsonaro à presidência, o Ernesto Araújo, o ex-ministro e um olavista conhecido, ele tinha uma visão distinta da Rússia. E é essa visão que vem prevalecendo nos meios bolsonaristas. Da Rússia, não aquela comunista do passado, não aquela governada por um ex-coronel da KGB, mas a Rússia que é tão conservadora como o que o Brasil quer ser. Uma Rússia governada por um populista autoritário, um sujeito forte, um sujeito de virtudes masculinas, e eu uso aqui a expressão virtudes masculinas, que foi justamente a que o Putin usou com relação ao Bolsonaro na reunião dos BRICS do ano passado, e parece que falou de novo nessa viagem, exaltando, né, uma suposta virtude de homem, né, com H maiúsculo do Bolsonaro. Mas o fato é que para os bolsonaristas, portanto, Putin é um conservador, um populista, um autoritário, um modelo de liderança internacional e mais, um sujeito que preza pelos valores conservadores da sua sociedade. E aí, para exemplificar, tanto Ernesto Araújo quanto agora a narrativa volta a insistir na relação, por exemplo, do Putin com a Igreja Ortodoxa Russa. E esses elementos nos ajudam a entender como que a narrativa moldou um Putin absolutamente alinhado com aquilo que é o bolsonarismo. Um movimento de corte autoritário, um movimento profundamente conservador, um movimento populista e que tem na religião um dos seus elos mais poderosos. Sobre o Orbán, nem preciso dizer. Obviamente, no caso da Hungria, o Orbán é um conhecido populista de extrema-direita. Talvez o mais bem-sucedido entre todos eles, porque foi capaz de se manter no poder por vários e vários mandatos. Eduardo Bolsonaro chegou aí à Hungria em 2019 e disse publicamente, ao lado do Orbán, primeiro-ministro, que o Brasil tinha muito a aprender com a Hungria, na maneira como a Hungria lutou e acabou com a ditadura do politicamente correto. Mas vamos voltar ao Putin por um segundo. Um outro elemento, talvez o último dessa minha análise, tem a ver com o fato de que o Putin ele tem um guru ideológico também. Eu comentei mais cedo do Olavo de Carvalho. Um teórico da conspiração, um sujeito que influenciou o pensamento internacional do Bolsonaro como talvez nenhum intelectual tenha influenciado nenhum outro governo em matéria de relações internacionais, e
Putin e Bolsonaro foram guiados dentro das suas concepções de mundo por ideólogos parecidos e diferentes ao mesmo tempo. No caso do Bolsonaro, Olavo de Carvalho. No caso de Putin, Alexander Dugin. Eles são diferentes no sentido de que ambos acreditam que existem forças profundas a governar o mundo, mas essas forças profundas têm origens distintas. Enquanto Olavo de Carvalho falava num suposto globalismo metacapitalista e comunista, o Dugin fala num tipo de globalismo de natureza liberal. Mas, ao mesmo tempo, apesar de diferenças filosóficas ou conceituais sobre o que significaria esse globalismo, Dugin e Olavo têm a mesma visão conspiratória, têm o mesmo desprezo pela democracia, têm o mesmo gosto, a mesma exaltação por um tipo de liderança forte que venha a subverter essa lógica da ordem internacional liberal, de cooperação, multilateralismo e etc. E curiosamente, ou não, Bolsonaro, curiosamente ou não, me desculpem, Dugin e Olavo protagonizaram um debate que se transformou num livro em 2015, chamado Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Ou seja, Olavo e Dugin são protagonistas ideológicos de um encontro que acabou se realizando agora, a despeito de toda a narrativa no sentido contrário, fundamentalmente por razões ideológicas. No caso da Hungria, como eu falei, já era sabido que isso aconteceria, então não deveria surpreender ninguém. Mais recentemente, meu colega de observatório de extrema-direita, Davi Magalhães, que também é um grande estudioso desses movimentos aqui no Brasil, escreveu um fio muito interessante no Twitter em que ele mostra as contradições e o caráter errático do movimento bolsonarista. Porque, em contraste com esse gosto, talvez recém-adquirido pelos autocratas russos e por esse poder do presidente Putin, poder ideológico, um conservadorismo, se a gente olhar para o passado não tão distante, em 2019 e 2020, esses mesmos bolsonaristas estavam tremulando bandeiras da Ucrânia em protestos pró-Bolsonaro na rua e falavam muito, recorrentemente, diariamente, em ucranizar o Brasil. Ou seja, os mesmos que admiram Putin diziam algum tempo atrás admirar aqueles que hoje estão sendo atacados diretamente por Vladimir Putin. Lembremos que no discurso que iniciou a guerra na Ucrânia, Vladimir Putin falou que era hora de desmilitarizar e de desnazificar a Ucrânia, em referência direta a esses grupos conservadores, nacionalistas, de extrema-direita, que ajudaram a eleger o Volodymyr Zelensky e que hoje fazem parte da base política do governo de turno. Então é interessante perceber como que, no caso do Brasil, a política externa, as viagens internacionais, elas estão sempre a serviço da ideologia. E mais ainda, sempre a serviço de um projeto de poder, de um projeto eleitoral. De olho nas eleições desse ano, para se mostrar um líder relevante, que não sofre de isolamento internacional, que tem algo a mostrar tanto quanto ou mais até do que o ex-presidente Lula, o Bolsonaro vai criando essa salada ideológica, misturando elementos de religião, de conservadorismo, de autoritarismo e de populismo, para poder oferecer uma solução, uma justificativa para os seus destinos internacionais, para as suas aventuras internacionais. E o pior, essa mesma salada ideológica, que compreende em tempos diferentes Rússia, Hungria e os radicais da Ucrânia, aponta para um destino absolutamente tenebroso do que pode vir a ser o Brasil se o Bolsonaro for reeleito para a presidência da República.